Você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abri-la comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Se você não sabe onde está, fica antes de Filemon. Te ajudei? Tito, capítulo 2. Eu quero ler com vocês os versos 11 a 15. Tito, capítulo 2, versos de número 11 a 15. Eu peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Irmãos, eu preciso orar mais uma vez, vocês me acompanhem em oração, por favor? Santo Deus, bendito Deus, gracioso Deus, nós estamos diante do Senhor Deus, debaixo da autoridade da Sua palavra, e nós queremos suplicar, Deus, por esse momento. Nós confessamos a Ti, ó Pai, que se depender de nós, esses próximos minutos serão um exercício frio, oco, vazio e sem vida. Mas Deus, se o Senhor agir em nosso meio através da Tua palavra nessa noite, vidas serão transformadas, vidas serão tiradas do inferno e o Teu nome será glorificado, Pai. Por isso nós suplicamos com santa expectativa e confiança de que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa e sobrenatural nessa noite. Que Ele tome a espada dEle, penetre fundo em nossos corações e transforme as nossas vidas ao ouvirmos a Tua voz. É em nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, que nós oramos. Amém. Queridos, queria dar um pouco de contexto da carta de Paulo a Tito. Paulo escreve essa carta a Tito, esse jovem pastor, um discípulo, alguém a quem Paulo tem um carinho muito grande, e que está ministrando nas igrejas dessa ilha grega chamada Creta. Nós sabemos que Paulo já passou por lá pelo menos uma vez na sua jornada até Roma. Ele passou um período relativamente curto na ilha de Creta, e agora Tito está lá ministrando a essas igrejas. Paulo escreve a Tito dizendo que ele deveria colocar a casa em ordem e terminar o que Paulo começou. Ele instrui Tito a colocar presbíteros na igreja, instrui Tito a se opor firmemente e fazer calar aqueles homens, falsos profetas, que estavam ensinando o erro na igreja de Creta. Mas, essencialmente, a carta de Paulo a Tito tem como objetivo ensinar a essa igreja a viver a fé de forma prática, a fazer com que a fé que eles professam se transforme em mudança prática de vida. Assim, Paulo escreve ao seu filho, o seu pupilo na fé, Tito, instruindo Tito sobre liderança eclesiástica, mas também instruindo Tito sobre como as pessoas da igreja em Creta deveriam viver.
Se você olhar para o capítulo 2 de Tito, você vai ver dos versos 1 até o verso 10, Paulo dando diversas instruções muito práticas sobre como cada grupo da igreja deveria viver. Ele instrui como os homens mais velhos deveriam viver. Ele instrui como as mulheres mais velhas deveriam viver. Ele instrui as mulheres mais jovens. Ele instrui os homens mais jovens. Depois ele instrui a Tito, como Tito deve se portar. E depois ele instrui como os escravos devem se portar. É uma série de imperativos que Paulo está trazendo a como essas pessoas devem viver a vida delas. Não apenas no contexto eclesiástico, mas também a vida delas à medida que elas estão nesse mundo. Então, quando chegamos no verso 11, você vê o apóstolo Paulo começando essa passagem com essa palavrinha "porque", que faz uma ligação com o que veio antes. E como eu disse, o que veio antes foram 10 versículos do apóstolo Paulo dizendo o que as pessoas devem fazer. Algumas dessas coisas que o apóstolo Paulo traz são bastante politicamente incorretas, que na verdade, nos dias de hoje, não é muito agradável dizer e as pessoas não gostam de ouvir. Por exemplo, Paulo diz que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a serem prudentes e puras, a amarem os seus maridos e filhos e a estarem ocupadas em casa. Não é algo que as pessoas gostam de ouvir hoje em dia. Não é? Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre Tito usar linguagem sadia. Paulo fala sobre os homens mais velhos eles serem moderados, dignos de respeito, sensatos. Fala sobre as mulheres mais velhas não serem apegadas a vinho. Paulo dá várias instruções muito práticas aqui, muitos imperativos. Na verdade, Paulo traz uma lista de coisas, de maneiras como as pessoas deveriam viver, e ele mostra que se elas não viverem dessa forma, no versículo 5, a palavra de Deus, ela vai ser difamada. No versículo 10, a gente vê que Paulo diz que se essas pessoas não viverem desse jeito, o ensino de Deus não será atraente. Mas agora, a partir do versículo 11, Paulo vai embasar como eu e você podemos viver esses imperativos dos versos 1 a 10. E ele começa dizendo que eu e você podemos viver essa vida que foi apresentada porque a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui eu preciso começar dizendo o óbvio, que isso não significa que todos os homens são ou serão salvos. No contexto do Novo Testamento existia um debate muito grande se o Evangelho era também para os gentios, ou se era apenas para os judeus. E quando Paulo usa em alguns momentos de suas cartas, dizendo que a salvação, a graça se manifestou a todos os homens, obviamente ele não está se referindo a cada homem individual, a cada ser humano individualmente, mas ele está se referindo a todos os tipos de homens. A graça de Deus se manifestou salvadora para judeus e para gregos, para judeus e para gentios. É isto o que o apóstolo Paulo está dizendo. E queridos, eu confesso que eu iria simplesmente passar rapidamente pelo versículo 11 e me ater mais, de forma mais detida, aos versos 12, 13 e 14, mas sentado ali antes de começar a mensagem, eu pensei que eu deveria parar e pensar junto com vocês um pouco mais sobre essa graça salvadora de Deus. Hoje à tarde eu estava conversando com o Vinícius sobre a salvação pela graça. E eu contei para o Vinícius que quando eu estava no meu último ano de seminário, junto com o Sacha, eu e o Sacha tivemos a alegria de ser colegas de turma no seminário. Um dos nossos professores, ele falou a seguinte frase para a nossa turma. Ele disse assim: queridos, vocês estão sendo enviados para o maior campo missionário do Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira.
vão e preguem o Evangelho. E queridos, eu confesso que naquele dia, quando eu ouvi aquilo, eu não entendi isso muito bem. Eu não entendi o que meu professor estava querendo dizer. Como é que a igreja era um campo missionário? Mas tendo servido no ministério pastoral pelos últimos 11 anos, eu confesso que hoje eu consigo entender de forma bem completa o que ele quis dizer. A verdade, queridos, é que igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas, estão cheias de membros, de pessoas que participam delas, que comungam, que participam da ceia do Senhor, mas que nunca entenderam a graça salvadora de Deus. E eu tenho comprovado isso da seguinte maneira: todas as pessoas que chegam lá na igreja, vindas de uma outra igreja, porque se mudam para a nossa cidade e então querem ser parte da nossa igreja, eu aplico uma prova a elas, com 3 perguntas. 3 perguntas. E a primeira delas é de múltipla escolha, extremamente fácil, não é dissertativa. A pergunta é: o que é necessário para a salvação? Letra A: crer na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Letra B: crer em Jesus Cristo e praticar boas obras. Letra C: eu não sei. Simples, extremamente simples. Sabe o que eu tenho aprendido feito essa prova? Quase 70% dos crentes que chegam na minha igreja, oriundos de outras igrejas evangélicas históricas, da mesma denominação, pensam que para eles serem salvos, eles precisam de Jesus mais boas obras. Jesus mais eles. A obra de Jesus mais a obra deles. E sabe o que a gente faz quando nós cremos nisso? Nós anulamos a graça salvadora de Deus. De fato, queridos, numa entrevista de membresia com um amigo querido hoje, quando ele estava chegando na igreja, transferido, vindo de uma outra cidade, de uma outra igreja da mesma denominação, reunidos os presbíteros, eu perguntei para esse amigo querido, eu falei assim: se você chegasse hoje diante do Senhor, e ele te perguntasse, se você morresse, e ele te perguntasse por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo, qual seria a sua resposta? Estava ele e a esposa dele. E ele virou para mim, e diante dos presbíteros, e falou assim: pastor, eu diria para Deus que eu sou uma pessoa boa. Eu e os presbíteros, nós nos entreolhamos, e aí eu falei assim: querido, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3? E enquanto ele abria a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, ele falava para sua esposa: meu bem, não é verdade que eu sou uma pessoa boa? Não é, pastor? Muitas vezes eu saio de casa, vou à rua e eu volto para casa só de bermuda e chinelo. Às vezes nem de chinelo, porque eu vejo uma pessoa na rua que precisa, eu tiro minha camiseta e eu dou para ela. Eu tiro meu chinelo e eu dou. Pastor, eu sou uma pessoa boa. E então ele abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e eu pedi para ele começar a ler. E ele começou a ler: porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E neste momento, ele parou a leitura sem que eu pedisse que ele parasse, olhou para mim e disse: eu estou errado, né, pastor? Eu falei: sim, meu irmão, você está errado. Você está errado. Mas, queridos, a realidade é que muitas pessoas dentro das igrejas brasileiras não entenderam a salvação pela graça. E sabe qual é a consequência disso? Eu te falei que a gente faz 3 perguntas na prova. A segunda pergunta é: o que você diria a Deus se você estivesse diante dele e ele te perguntasse por que eu deveria deixar você passar a eternidade comigo? Sabe como as pessoas que respondem letra B na primeira pergunta respondem a segunda pergunta? De duas uma:
Ou elas respondem porque eu sou uma pessoa boa, ou elas respondem eu não sei. Terceira pergunta: você tem certeza da sua salvação? Sabe como essas pessoas respondem? Eu estou tentando. Tenho me esforçado, tenho percebido que estou melhorando. Talvez eu consiga chegar lá. Coisas desse tipo. Queridos, que vida é essa? Que vida é essa? Onde você tem que lutar para conquistar a sua salvação. De fato, queridos, essa é a vida de quem vive em qualquer outra religião que não o cristianismo. Todas as outras religiões que existem, de uma forma ou de outra, a mensagem delas é: se esforce. Se esforce para que talvez você chegue num ponto em que Deus olhe para você e diga: ah, muito bem, agora sim, agora você se fez capaz, vou salvá-lo. Mas o cristianismo não diz isso. A mensagem do cristianismo não é essa. A mensagem do cristianismo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, é que toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. A verdade do cristianismo, como diz o apóstolo Paulo, é que eu e você, nós éramos escravos do príncipe do poder do ar, daquele espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Nós éramos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Nós estávamos mortos. Queridos, morto não tem habilidade de fazer nada para conquistar o favor de ninguém. Essa era a nossa realidade. O apóstolo Paulo continua o pensamento em Efésios capítulo 2 e diz que, como consequência da nossa natureza, nós éramos merecedores da ira de Deus. Perceba, não era uma questão do que nós fazemos. O apóstolo Paulo não diz que porque você fez coisas más, então você se tornou merecedor da ira de Deus. O apóstolo Paulo fala de que era a nossa natureza. Por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Mas aí vem uma conjunção adversativa que é uma das coisas mais lindas da palavra de Deus. É a palavrinha mas. Mas. E Deus diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos fez assentar à destra de Cristo. Com Cristo nas regiões celestiais. E aí a gente chega naquele texto que a maioria de nós conhece, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Dom de Deus. O que é dom de Deus? O processo inteiro da salvação é dom de Deus. O processo inteiro da salvação é presente de Deus. O meu arrependimento, o seu arrependimento só é possível porque primeiro Deus nos fez nascer de novo pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos de novo, conseguimos pela primeira vez ver Deus como Ele de fato é. E então pudemos crer. Por quê? Porque Ele nos deu fé. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você não tem fé porque você é uma pessoa boa o suficiente que conseguiu crer em Deus. Você só tem fé porque Deus deu fé para você. Senão você não teria. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Mas Deus sabe que Ele precisa reforçar, porque a nossa tendência é não acreditar nisso. Então Ele continua e Paulo diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, se eu e você chegássemos diante de Deus com o nosso currículo, está aqui Deus, olha aí, fantástico, não é? Vai me draftar, me leva para o seu time, não é? Quem receberia a glória da nossa salvação? Nós mesmos. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele diz: não é por obras, para que ninguém se glorie.
Queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre a graça é a graça passada. A graça que diz respeito à salvação. A graça demonstrada na cruz do Calvário, quando Deus derrama todo o copo, todo o cálice da sua ira sobre o seu Filho Jesus Cristo, vira o seu rosto, e aqueles que gozavam de um relacionamento perfeito por toda a eternidade passada, pela primeira vez, estão rompidos por causa do meu e do seu pecado, por graça, para que pecadores como eu e você pudessem ser adotados para a família de Deus e termos agora um lugar à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Isso é graça. Nenhum de nós nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz por merecer. Não tem ninguém salvo no céu que fez por merecer estar lá. Todos os que estão lá estão por pura graça de Deus. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender. Salvação pela graça. A graça passada. A graça do Calvário. A graça do que Deus realizou na cruz. Mas não termina aí. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele continua. E ele diz que essa graça não é apenas uma graça que salva, mas no versículo 12 ele diz: essa mesma graça que nos salva, essa mesma graça de Deus que nos salva, que nos tira do pecado, essa mesma graça que tira a culpa do pecado sobre os nossos ombros, essa mesma graça, ela também nos ensina. Ela também nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Queridos, é muito interessante o que o apóstolo Paulo faz aqui. Essa palavrinha sensata, ela aparece em todos os imperativos que o apóstolo Paulo trouxe nos versos 1 a 10. O apóstolo Paulo, quando fala dos homens mais velhos, ele diz que eles têm que ser sensatos. Quando fala com as mulheres mais velhas, elas têm que ser sensatas. As mulheres mais jovens têm que ser sensatas. Os homens mais jovens têm que ser sensatos. Os escravos têm que ser sensatos. E agora ele vai dizer que eu e você só podemos viver os imperativos que ele descreveu dos versos 1 a 10 por meio da graça. Um erro que é muito comum de acontecer, queridos, entre pessoas que vivem na comunidade cristã, é erroneamente e equivocadamente pensar que a graça diz respeito apenas ao carimbo da minha e da sua salvação. Um carimbo no nosso passaporte para o céu. A gente pensa erroneamente, muitas vezes, que a graça serve para nos salvar, mas que uma vez salvos, agora depende de nós. Agora está comigo, está com você. E queridos, eu não sei vocês, mas a consequência desse pensamento na minha vida gerou um tanto de decepção. A consequência desse pensamento na minha vida gerou um tanto de frustração. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você se sentir um impostor no meio da tua igreja. Eu não sei se você já se sentiu como um cristão fake. Eu não sei se você já olhou para as pessoas ao seu redor e você pensou assim: mas gente, não é possível, esse pessoal é crente demais, eu não consigo ser igual a eles. Eu não sei se você já viveu essa experiência de estar decepcionado e frustrado com a sua incapacidade de viver a vida cristã. Mas queridos, eu por muitos anos, especialmente na minha juventude, vivi dessa forma. Parecia que eu não conseguia obter vitória contra o pecado. Parecia que eu estava numa esteira de hamster. Já viu o hamsterzinho na esteira? Ele corre, corre, corre e ele não sai do lugar. Eu lutava contra o pecado, eu não queria cair nos pecados, mas invariavelmente eu retornava para a lama. Eu retornava para o pecado. E eu me esforçava e eu lutava.
e eu buscava algumas regras para que eu pudesse evitar o pecado, e eu continuava a cair. E eu sentia nojo de mim mesmo. E eu falava, não é possível, eu não acredito, como eu caí de novo, por quê? Até o dia, queridos, que graciosamente Deus me ensinou que eu estava confiando em mim mesmo, na luta contra o pecado, ao invés de confiar no poder da graça que havia me salvado no passado e que aqui no presente queria me sustentar na luta contra o pecado. Foi aí que eu entendi que a graça, ela não apenas nos salva. A graça passada que nos salvou é também uma graça presente que nos sustenta. A graça, diz o apóstolo Paulo, ela nos salva sim, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas essa mesma graça, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E essa vida, ela não é fruto da minha e da sua força de vontade. Ela não é fruto da minha e da sua determinação. Mas ela é fruto do poder da graça presente de Deus atuando na vida daqueles que ela mesmo comprou através do sangue de Jesus. Os puritanos chamavam isso de o poder da nova afeição. A graça transforma as nossas afeições. A graça faz com que eu e você passemos a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Como isso acontece? Ela nos ensina a viver dessa forma à medida que ela nos ensina a renunciar à impiedade. Essa palavrinha impiedade, ela traz a ideia de atitudes típicas daqueles que não temem a Deus. Atitudes típicas daqueles que não temem a Deus. A graça nos ensina a renunciar isso. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Esses desejos fortes próprios deste mundo. Eu não sei quais são os desejos fortes próprios desse mundo que batalham no seu coração. Talvez seja a lascívia. Talvez seja a cobiça. Talvez seja a ganância. Talvez seja a autonomia. Talvez seja o egoísmo. A graça de Deus, que se manifestou salvadora, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Quando? Nesta era presente. É a graça presente de Deus. É a graça atuante no aqui e no agora. É a graça que está atuando em nós, naqueles que foram salvos pela graça passada e que agora estão sendo capacitados, empoderados, ensinados, instruídos pela graça presente. Meu irmão, minha irmã, com que armas você tem lutado contra o pecado? Com que armas você tem lutado contra as paixões mundanas do seu coração? A impiedade do seu coração? Com as armas da força de vontade? Não, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Quantas vezes você voltou a cair de novo? Você ainda não percebeu? A sua força de vontade é absolutamente incapaz de dominar a tua carne. Mas a graça é plenamente suficiente para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Perceba, eu não estou dizendo que a luta pela santificação exclui esforço. Se você virar uma página na sua Bíblia e ver o que Paulo diz em Tito 3:8, você vai ver isso. Em Tito 3:8, Paulo diz: fiel é esta palavra, quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras.
A luta pela santificação, ela não exclui esforço, mas ela não confia no esforço. Você entende a diferença? A luta pela santificação, ela não exclui esforço, mas ela não confia no esforço. O esforço não é a base da confiança, não é o motor, não é a gasolina da santificação. A gasolina, a base, a força, o motor é a graça de Deus operando no meu e no seu coração e nos fazendo ver de forma cada vez mais próxima do real a beleza, a majestade e a glória do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu e você estivermos maravilhados pela beleza do Evangelho, maravilhados pela beleza da graça e da glória de Deus, menos e menos o pecado terá atração no meu e no seu coração. Queridos, enquanto eu não entendi isso, eu continuei escravo do pecado. Mas quando pela graça de Deus, eu consegui entender e perceber que Jesus é muito mais bonito e satisfatório do que qualquer pecado passageiro, isso foi libertador na minha vida. Libertador. A graça de Deus, ela nos ensina no presente a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E enquanto estamos aprendendo isso nessa era presente, nós também estamos aguardando a graça futura. Estamos aguardando essa bendita esperança. É interessante, queridos, porque a graça de Deus, ela transforma nossas vidas, mudando as nossas esperanças. Mudando aquilo que faz a nossa vida ter sentido. Mudando a motivação primária e central do meu e do seu coração. Mudando aquilo que nos faz levantar todos os dias pela manhã. A graça de Deus, ela transforma as nossas esperanças. E eu e você paramos de ter esperanças em coisas que estão morrendo e passamos a ter esperança naquele que já morreu, mas ressuscitou, está vivo eternamente e um dia irá voltar. O apóstolo Paulo diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus transforma as nossas afeições, transforma as nossas esperanças, de forma que nós paramos de ter a nossa esperança baseada em coisas que possuem prazo de validade, em coisas que estão morrendo e que logo, logo nos farão desesperados. E ela nos ensina a colocar toda a nossa esperança naquele que nunca falha, naquele que foi prometido que viria e veio, naquele que foi prometido que morreria e morreu, naquele que foi prometido que ressuscitaria e ressuscitou, e naquele que foi prometido que um dia irá voltar em toda a glória, para nos levar e para nos transformar e tirar de nós, não mais apenas a culpa do pecado, não mais o poder do pecado, mas também agora a presença do pecado, quando Ele nos levará para viver com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Posso ouvir um aleluia? O reverendo Augusto falou que a gente pode, está liberado. Posso ouvir? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Jesus está voltando. Essa é a nossa bendita esperança. Mas Paulo continua. E ele vai falar de novo sobre a graça passada. E ele vai dizer que Jesus Cristo, Ele se entregou por nós com um propósito. O propósito de Jesus Cristo ao se entregar na cruz do Calvário por mim e por você, não era apenas nos salvar, mas era também nos salvar. Olha o que ele diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Essa palavrinha remir, redenção, é uma palavrinha extremamente interessante. É algo que havia sido prometido a Israel, por exemplo, no Salmo 130. Um salmo onde Israel é chamado a colocar a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor leal. Lembra da palavrinha? Qual é a palavrinha? Hesed. Hesed, o amor leal.
Pois o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Essa palavrinha redenção é uma palavrinha linda, queridos. Ela era muito usada no contexto dos escravos do primeiro século. No primeiro século, a escravidão era um pouco diferente do que foi experimentada nas Américas. Não era uma escravidão ligada à raça. Era uma escravidão onde alguém de qualquer raça poderia, diante de uma crise financeira, se vender à escravidão e poderia também ser capaz de comprar de volta a sua liberdade. E essa compra de um escravo para a liberdade se chamava redenção. E normalmente ela acontecia nos templos pagãos. O escravo juntava o seu dinheiro, ele ia a um templo pagão e ele pagava pela sua liberdade ali ao templo pagão. Os sacerdotes tiravam uma parte para eles, veja que isso não é novo, e então entregavam o restante para o dono do escravo. E ele estava redimido. Redimido. Queridos, Jesus Cristo fez isso comigo e com você, porque eu e você somos inteiramente incapazes de pagar o preço da minha e da sua escravidão. Ao contrário dos deuses pagãos que exigem o pagamento, o nosso Deus, Ele vem e Ele paga a fatura. Ele paga a conta, Ele paga o preço da nossa liberdade, Ele nos redime de toda a maldade. Mas perceba, não é uma redenção apenas para a salvação, é uma redenção para nos redimir de toda a maldade. Essa palavrinha maldade, ela é uma palavrinha que significa sem lei. Ele nos redime de uma vida sem lei. Ele nos redime de uma vida onde nós somos senhores do nosso próprio destino, onde nós somos senhores de nossa própria vida e ninguém diz como eu e você podemos viver, só nós mesmos. Jesus nos redime dessa vida, Ele nos liberta disso, Ele nos liberta dessa vida sem lei. E não apenas isso, Ele também se entregou por nós a fim de purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Queridos, é interessante notar como o apóstolo Paulo, ele parece ter como pano de fundo aqui um trecho do profeta Ezequiel. Olha o que o profeta Ezequiel escreve em Ezequiel 37, 23. Ele diz assim: não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Lembra que Jesus se entregou para nos purificar? Purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Eu os purificarei, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas não apenas isso, esse povo que Jesus Cristo purificou para ser particularmente dele, seria um povo dedicado à prática das boas obras. Perceba, queridos, a graça de Deus, ela não nos salva para nos libertar para uma vida de licenciosidade. Ela não nos salva para nos libertar para uma vida onde nós vivemos para nós mesmos. A graça de Deus, ela é o poder de Deus atuando em nós, para que eu e você possamos ir de volta para a vontade perfeita de Deus. E agora, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, podemos então buscar viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós estamos tentando viver a vontade de Deus, sem entender que antes dos imperativos, antes das ordens de Deus, Deus nos dá os indicativos do Evangelho. Ele nos fala quem nós somos em Cristo. Ele nos fala o que Ele fez por nós. Você quer um exemplo? Nós ouvimos algumas vezes o reverendo Augusto recitando aqui os 10 mandamentos, não é verdade? E ele falou sobre isso, ele falou sobre como Lutero nos ensina que a graça ela nos salva e aí depois ela nos manda de volta para a lei.
Isso está claro lá nos 10 mandamentos. Você já parou para pensar como começam os 10 mandamentos? Eles não começam no não terás outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, começam nos versos 1 e 2. Quando Deus diz essas palavras ao seu povo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele não começa com a lei, ele começa com o evangelho. Ele começa dizendo: vocês são o meu povo porque eu fiz com que vocês se tornassem o meu povo. Vocês saíram da escravidão não porque vocês se libertaram, mas porque eu os libertei. Isso é evangelho, isso é graça. Os 10 mandamentos não são uma escada para você subir para poder chegar até Deus pelos seus méritos. Os 10 mandamentos, eles são a boa, perfeita e agradável vontade daquele Deus que, sem a gente merecer, graciosamente nos tirou do Egito e disse para nós: vocês já são o meu povo. Vocês já são o meu povo, eu já sou o Deus de vocês. Aqui está a minha boa, perfeita e agradável vontade. Vai ser o melhor para vocês isso aqui. Vivam isso daqui, para o bem de vocês e para a minha glória. É isso que eu e você precisamos entender para podermos viver os imperativos de Deus. Enquanto eu e você não entendemos o que Jesus fez por nós, quem Deus é, quem nós somos em Cristo Jesus, nós não teremos poder, capacidade para viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso está de novo em Ezequiel. Agora no capítulo 36, o profeta diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Olha a ação de Deus e não do povo. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Olha aí, eu mudo o coração de vocês e agora vocês voltam para a lei. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus, das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Sabe qual que é o contexto disso daqui, que a gente acabou de ler? Vale dos ossos secos, em Ezequiel. Como é que essas pessoas aqui estavam antes do Espírito soprar sobre elas? Era um vale de ossos secos. Mas quando Deus agiu na vida delas, soprou na vida delas, esses ossos começaram a se juntar. Carne começou a revestir os ossos, ligamentos, pele. Eles ganharam vida e agora eles têm um coração de carne que ama a vontade de Deus. Um coração cheio do Espírito que quer viver para Deus, pelo que a graça de Deus fez na vida deles. Paulo termina dizendo a Tito: é isso que você deve ensinar. É isso que você deve ensinar, Tito. São os imperativos baseados nos indicativos. É isso que você deve ensinar, Tito. As pessoas a fazerem a vontade de Deus com base no que Deus já fez por elas, capacitadas e empoderadas pela graça de Deus, e não pela força de vontade. Nossa força de vontade é fraca demais. Prova disso é que eu e você tentamos muitas vezes não pecar, mas continuamos pecando. Queridos, não tem como tolerar um evangelho sem graça, assim como não tem como tolerar a graça sem a santidade. A verdadeira graça, ela se manifesta salvadora, mas ela também se manifesta santificadora na vida do povo de Deus. Algumas aplicações e implicações para nós nessa noite.
Primeira delas, eu preciso te fazer essa pergunta, meu amigo, minha amiga. A graça de Deus já se manifestou salvadora a você? Você já foi capaz de olhar para Cristo e crer que Ele morreu na cruz do Calvário por você, por seus pecados, para que você pudesse ser perdoado, redimido, adotado, purificado pela graça de Deus? Você já teve essa experiência pessoal com o Senhor? Você entendeu o evangelho da graça? Ou você permanece achando que depende em parte de você? Que é Jesus Cristo mais você? Que você tem que talvez você não tenha ganho a sua salvação, mas talvez você continue achando que você tem que manter a sua salvação. Como é que você pode manter algo que você não foi capaz de conquistar? A graça de Deus já se manifestou salvadora a você. Se não aconteceu, meu querido, minha querida, eu quero suplicar a Deus por você. E eu quero te chamar a se arrepender nessa noite e crer no evangelho da graça de Deus. Eu quero suplicar que nessa noite você assine o seu atestado de falência espiritual diante de Deus e diga: Deus, eu sou completamente incapaz de satisfazer as suas exigências. Mas hoje, pela primeira vez, eu entendi que Jesus Cristo satisfez todas elas em meu lugar. E eu creio nele para minha salvação. Não saia daqui nessa noite. Não saia daqui nessa noite sem brigar com Deus, até que Ele derrame graça salvadora na sua vida. Suplique a Ele, suplique a Ele. Segundo, será que a sua vida de constante queda e consequente frustração não é fruto de sua tentativa de viver a vida cristã na sua força de vontade ou determinação? Será que você não tem tentado viver a sua vida cristã achando que você é capaz de fazer isso? Queridos, de novo, eu tenho que te confessar que por anos e anos eu vivi desse jeito, achando que eu poderia conseguir, que se eu me esforçasse mais, se eu lutasse mais, eu conseguiria. E eu vivi duas coisas na minha vida. Em alguns momentos eu abaixei o padrão de Deus para um nível em que eu conseguia atingir, um nível meramente externo, exterior. E quando eu fiz isso, eu me orgulhava de mim mesmo e achava que eu era muito bom. Olha como eu sou bom. Eu jejuo 3 vezes ao dia. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Em outros momentos, quando pela graça de Deus eu conseguia contemplar a minha imundície, só o que eu conseguia sentir era frustração e nojo de mim mesmo, decepção e questionando se eu não era um crente fake, um crente pirata. Meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar a olhar para a graça de Deus nessa noite e a suplicar pela graça presente na sua vida, pedindo a Deus que derrame graça santificadora, graça que vai te empoderar, capacitar a viver a vida que Deus quer que você viva, à medida que ela vai te mostrar a beleza, a majestade, o esplendor do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a graça que te salvou tem te treinado para renunciar o modo de viver e as paixões desse mundo? Ou você tem se iludido com a falsidade de uma graça que salva, mas não transforma? O apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 5, no final dele, que quando nós não deixamos a graça de Deus transformar o nosso viver prático,
a palavra de Deus, ela é difamada. Você tem se iludido com a falsidade de uma graça que salva, mas não transforma. Eu citei Efésios 2, e a gente normalmente conhece Efésios 2 até o verso 9, né? Onde diz, não por obras para que ninguém se glorie. Mas o que diz o verso 10? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Se você voltar um pouco mais e chegar em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A verdadeira graça, ela não apenas salva, mas ela também santifica. Qual é a sua esperança? O que você está aguardando? Quando você está tomando banho, quando você não tem que pensar em nada, no que você pensa? Qual é o anseio do seu coração? Qual é a sua expectativa? Qual é aquilo que você fica pensando com você mesmo, o dia que isso acontecer? Aí sim. A resposta a essas perguntas vai deixar claro quem é o seu Deus e para quem você vive. Eu ia terminar com uma frase de Agostinho, mas eu acho que eu vou terminar com uma citação desse livro aqui que eu indiquei no começo. Dr. Piper, ele diz o seguinte: a graça de Deus está sempre caindo na cachoeira do presente, fluindo do inesgotável rio da graça que vem do futuro, para o sempre crescente reservatório da graça no passado. Nos próximos 5 minutos, você receberá uma graça sustentadora, fluindo a partir do futuro, e acumulará outros 5 minutos de graça no reservatório do passado. E a resposta adequada à graça prometida no futuro é a fé. Somos gratos pela graça passada e estamos confiantes na graça futura. Que Deus tenha misericórdia de nós e derrame graça sobre graça na minha vida e na sua vida, para nossa salvação, para nossa santificação, até o dia em que a nossa bendita esperança se concretizar, a gloriosa volta do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça. E se não fosse a Tua graça, nenhum de nós poderia se achegar até o Senhor, Deus. Mas por graça, o Senhor nos atraiu. Por graça, o Senhor veio até nós. Seu Filho se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo cheio de graça e de verdade. Nós te louvamos, Deus, pela tua graça. Eu oro, Senhor, eu oro pastoralmente pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Eu oro por aqueles que têm lutado contra o pecado apenas com armas humanas. Eu oro por aqueles que têm tentado vencer vícios, vencer pecados profundos, arraigados em seu coração, apenas com a força de vontade e regras. Eu oro, Deus, que eles possam encontrar na Tua graça o poder que eles precisam para serem santificados, para terem vitória sobre o pecado e encontrarem a alegria
de uma vida vivida para a Tua glória, Pai. Deliciando o Senhor como o maior prazer de nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Precisamos de Ti. Oramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.